Olá, essa é a nossa aula 4. Como nós conversamos na aula 3, essa aula vai ser uma aula de orientação para a elaboração da AD. A AD1, avaliação à distância, foi preparada para que vocês pudessem resgatar tudo o que a gente aprendeu na disciplina até agora. Basicamente, a aula 1 e a aula 2. Tá? A AD1 está dividida em 2 questões, cada uma vale 5 pontos. Vamos agora destrinchar cada questão e o que é para ser feito nela. A questão 1, que vale 5 pontos, diz que na aula 1 utilizamos o artigo Educação, Matemática e Ideologia. Foi aquela aula que tem a minha fala junto com alguns slides e também tem um PowerPoint que pode ajudar vocês a entender melhor a história da educação matemática, como ela começou no mundo, né, na Europa, e também como ela foi trazida para o Brasil, né, pelo professor Euclides Roxo, que na época dava aula no Colégio Pedro II. Então é importante, gente, que nós, como professores de matemática, passamos a entender todo esse caminho da educação matemática até agora, né? E a quem que essa educação matemática continua atendendo. Se ela quer realmente fazer com que os nossos alunos entendam, estudem e consigam usar a matemática no dia a dia, no cotidiano, ou se ela também é uma educação matemática que insiste em melhores metodologias e técnicas apenas para ensinar matemática e continuar fazendo com que a evasão da nossa disciplina, né? Quantas crianças que deixam de gostar de matemática por conta da dificuldade de entender os conceitos. Então, vamos lá. A questão 1 vai pedir para vocês olharem esse artigo, né? Educação, Matemática e Ideologia, e comparar com outro artigo que está postado na página, que chama Ideologia e Educação Matemática. Apesar de ser um artigo em espanhol, ele é um artigo de só apenas 5 páginas. E é um espanhol bem tranquilo, dá pra gente estudar por esse artigo. Tá? E vai treinando o espanhol também. Quem tem mais dificuldade, esse PDF é aberto para cópia. Então você pode copiar o PDF, colar no Google Tradutor e fazer a tradução para o português, tá bom? O objetivo dessa questão é que vocês possam apresentar as principais ideias sobre educação matemática que vocês tiveram. Isso não é para olhar no texto, tá? É para pensar no que é melhor, no que vocês entenderam, tá? E comentar o que vocês acharam mais relevante desses 2 textos. Tá? É uma questão que, apesar de eu ter limitado a no máximo 20 linhas, não precisa, ok? É um parágrafo. 10 linhas no máximo, também tá ótimo. Então é uma questão para vocês, com a própria ideia de vocês, escreverem o que vocês acharem importante nesses 2 artigos, tá bom? Bom, em relação à questão 2, ela já pede para vocês lerem o capítulo 7, que tá no e-book, que também tá o link na plataforma. Esse capítulo 7 é um capítulo que fala sobre interdisciplinaridade, que é uma das metodologias mais importantes da educação matemática, é fazer o link da educação matemática, da matemática, com outra disciplina, tentando encontrar um caminho interdisciplinar, para que a matemática não seja uma disciplina descolada das outras áreas da nossa vida, tá bom? Então, além desse artigo, esse livro, que chama Pesquisa e Atividades para o Aprendizado Matemático na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da professora Ruth Borg e da professora Gilda Guimarães, é um e-book de 2015, gratuito. Além desse capítulo 7, tem outros capítulos muito interessantes, mas a gente vai focar apenas no capítulo 7. E nessa segunda questão, a gente pede o quê? Para que vocês expliquem qual é a concepção de interdisciplinaridade que vocês entenderam, tá bom? Principal da questão: pensar num projeto interdisciplinar que você pode fazer usando matemática e outra disciplina. Então, por exemplo, uma ideia de projeto interdisciplinar com a professora de artes, juntar artes e matemática. E aí a ideia seria de vocês. Uma outra possibilidade
O que a gente pode fazer em relação à disciplina de geografia? Que tipo de projeto pode conectar matemática e geografia para que a metodologia da interdisciplinaridade possa mostrar para os nossos alunos o uso da matemática no dia a dia, ok? E por aí outras opções também, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, a matemática com língua portuguesa, fazendo um projeto interdisciplinar que envolve problemas do dia a dia, onde a professora de português vai cuidar da parte de interpretação do problema e a professora de matemática vai cuidar da parte dos cálculos que estão envolvidos nesse problema, tá bom? Não deixe a oportunidade de fazer essa AD, porque é importante, é uma preparação para a nossa avaliação presencial, tá? Até breve, então. Tchau!